ao vivo? Eu acho que sim, sim. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, eu e a Lígia fazemos lives falando sobre o desenvolvimento da autoconsciência emocional e consequente melhora do nosso relacionamento com nós mesmas, com nós mesmos e com os outros. Isso aí, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Júlia Aguilera Gomes, eu sou advogada de famílias e facilitadora de diálogos, trabalho também como facilitadora de comunicação não violenta. E o meu nome é Lígia Maria Aguilera, sou psicóloga clínica e social, também sou facilitadora de comunicação não violenta e trabalho junto com minha filha, Ana Júlia, e tenho 40 anos de formada com especialização em atendimento de casais, de família, sou sexóloga, atendo adultos e adolescentes. E é com essa experiência da Lígia, de 40 anos em psicoterapia de famílias e casais, que nós contamos aqui para enriquecer o nosso bate-papo. O tema de hoje é Sim, Senhor. Pessoas que têm dificuldade para dizer não e que estão aí quase sempre ou sempre dizendo sim para todo mundo. O que acontece com essas pessoas? Como que a gente lida com elas? Como que a gente lida quando nós somos elas e quando elas são os nossos filhos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu pegar aqui o nosso mapinha. A gente vai falar sobre por que algumas pessoas têm dificuldade em dizer não, temperamento e dinâmica, o que é possível mudar, quando a dinâmica se torna um ponto fraco e, finalmente, o impacto disso nos relacionamentos. Algumas pessoas aqui já chegaram para o nosso bate-papo ao vivo, sejam todas muito bem-vindas, Tereza, Carol, Ramon, muito obrigada pelo carinho de vocês. E vamos lá. Vamos começar. Então, por que algumas pessoas têm dificuldade em dizer não? Geralmente as pessoas pensam que elas estão com algum problema. Por que outras têm uma maior facilidade? Esse comportamento, né, e essa disposição em dizer sempre sim é uma característica vinculada ao temperamento da pessoa. Não são todos os temperamentos que se encaminham por esse jeito de funcionar. E aí, hoje nós separamos também para poder falar com vocês e levar um discernimento sobre o que é o temperamento e o que é a dinâmica. O temperamento... Explica pra gente, Lígia, um pouquinho o que é esse temperamento das pessoas que têm dificuldade de dizer não. O que são essas pessoas? Você pode contar um pouquinho mais sobre elas pra gente? Sim. Primeiro que preciso explicar o que é o temperamento. O temperamento é uma característica muito própria de cada pessoa. São características bem individuais. O cachorro resolveu participar da live, gente. O que mais tem aqui na vizinhança? Cachorro no nosso, agora conversar com eles. Né? Fazer o quê? Todos eles resolvem botar o papo em dia. Isso. Então, o temperamento é uma característica muito pessoal, muito individual, porque nós, seres humanos, somos muito complexos. E existem, claro, alguns temperamentos básicos, mas como eles vão se mesclando, um pouco de um pouco de outro, cada pessoa já nasce com o seu próprio temperamento. E as pessoas que nascem com um temperamento que acabam desenvolvendo esse comportamento de sempre dizer sim, são pessoas que são mais sensíveis, que nascem com um temperamento com uma menor tolerância à violência, com uma maior sensibilidade, muito emotivas. São seres que já desde criança mostram que são emotivas, que foge do sofrimento, foge do conflito. Então, quando a mãe fica brava, tem criança que reage e olha para a mãe, aguenta a bronca da mãe. Tem criança que sofre tanto que a mãe percebe, com esse filho eu não posso ser tão dura. Com esse filho eu tenho que lidar com um pouco mais de paciência, porque o temperamento dele não suporta ficar de castigo. O temperamento dele não suporta uma palavra mais difícil, mais dura, uma bronca.
porque a pessoa já nasce assim, com esse temperamento. Com essa sensibilidade maior. Com essa sensibilidade maior. Geralmente, quando eu detecto uma acentuada nesse temperamento, eu costumo dizer para os meus pacientes que ele tem o temperamento de artista. É mais sensível à música, sensível a todas as artes. E os artistas, eles realmente têm um temperamento bastante sensível. Mas isso não quer dizer que o artista diz sim para tudo. Não, né? O que diz sim para tudo são pessoas sensíveis que ao longo do seu processo de desenvolvimento foram treinadas a uma maior obediência, vamos dizer assim, por querer evitar conflito, por não querer bater de frente com a mãe, por não querer bater de frente com o pai. É aquela criança mais cordata, aquela que tem uma necessidade maior de ser reconhecida, de ser vista. Então ela faz muita coisa. Uma busca maior pelo reconhecimento. Exato. Então ela tende a ajudar a mãe, ela tende a ajudar o pai, ela tende a querer agradar. Então ela já desde pequena, ela quer agradar. E nessa de querer agradar, e os pais não percebendo que isso podia acentuar muito essa dinâmica da criança, esse modo de atuar com o temperamento. E aí é importante falar um pouco da dinâmica. Uma coisa é o temperamento, outra coisa é o modo como eu atuo com o temperamento. A atuação é a dinâmica, é o modus operandi do temperamento. Então, a pessoa mais sensível, treinada já desde pequena, né, a participar da casa. Então, por exemplo, se uma mãe tem 2 filhos, um com esse temperamento doce, sensível, cordato, e o outro mais espivitado, mais bravinho, tudo que a mãe precisar pedir, ela vai pedir para esse mais doce, mais cordato, porque dá menos confusão. Dá menos trabalho para fazer. Dá menos trabalho, dá menos confusão. E com isso, esses temperamentos vão se acentuando. E quando essa pessoa chega na idade adulta, ela pode estar com o grau de dinâmica do temperamento dela acentuado o suficiente para ela viver sufocada com a quantidade de sim que ela diz para todo mundo e extremamente magoada porque ela diz sim, mas o outro não necessariamente vai dizer sim. E quando ela ouve um não, ela fica muito triste, ela fica muito magoada. E quando ela se vê numa situação, né, uma dinâmica acentuada, e ela se vê numa situação que ela é obrigada a dizer não, ela se sente extremamente culpada. Ela sofre para dizer esse não. E ela já sente a culpa até por antecipação, em função desses nãos que ela possa precisar dizer. Faz sentido? Fica claro isso? A Heloísa, o Otávio, a Luciene chegou. Gente, todos bem-vindos. Obrigada pelo carinho, pela presença de vocês. Quero aproveitar e pedir que, se vocês tiverem dúvida, pode ir mandando aqui pra gente ao longo da live, porque a gente acabou de começar, então a gente vai ter tempo de sobra para poder esclarecer, responder vocês com carinho, com atenção. E também pedir que aqui, olha, no cantinho, não sei se é nesse ou nesse, tem um coraçãozinho. Aperta ele, porque aí vocês dão mais destaque para nossa live, se tiver várias lives acontecendo ao mesmo tempo. E também por aqui, olha, tem um aviãozinho, parece uma setinha. Se você clicar nele, você vai poder encaminhar essa live para outras pessoas que você acredite que esse conteúdo vai fazer diferença. Pessoas que você conhece, que têm esse temperamento, que tendem a sempre dizer sim, ou pessoas que convivem com você, se você é essa pessoa, ou uma terceira pessoa, para aprender como é que a gente lida com essas pessoas. A Lígia até agora estava explicando para a gente o que é esse temperamento, a diferença, né, entre temperamento e dinâmica. E agora a gente vai começar a contar um pouco mais de como que a gente lida com esse ser humano. Como é que as coisas Porque se esse encaminham, é o foco do nosso trabalho, né? Sim. A gente fala sempre sobre a autoconsciência emocional e sobre a promoção da cultura da paz, só que como a gente vai ter paz se a gente não consegue olhar para a humanidade e para a diversidade da humanidade de cada um?
Então é fundamental que a gente conheça, porque o conhecimento nos esclarece, nos afasta do preconceito, e esse conhecimento também nos possibilita fazer escolhas cada vez melhores, cada vez mais emocionalmente inteligentes. E é por isso que a gente traz esse conteúdo aqui para vocês. Bem-vindo aí o paizão da Duda, olha só. Será que o pai da Duda tem uma filha que sempre diz sim? Pois é. Conta aí pra gente. Então, esses temperamentos que têm essa sensibilidade, quando bem direcionado desde a infância, a pessoa vai ter um hobby ou uma profissão artística. Ela pode ter como profissão a arte, mas ela também pode ter a arte como um hobby onde ela possa trabalhar essa sensibilidade dela e se nutrir dessa sensibilidade. Porque quando a gente se fortalece dentro do nosso temperamento, a gente tem mais clareza de quem somos e que podemos escolher como atuar dentro desse contexto. Porque uma coisa, gente, precisa ficar muito clara, temperamento não muda. O que a gente consegue mudar e a gente até consegue no diálogo com o outro auxiliar mudanças é a dinâmica. A dinâmica é possível ser mudada. O temperamento, só a própria pessoa conhecendo vai saber administrar o temperamento. Então a gente escuta muito aquela coisa assim, nossa, meu filho tem um temperamento difícil, nossa, meu marido é sistemático, tem um temperamento muito difícil. Não existe temperamento difícil. Cada ser humano é único e, portanto, cada ser humano tem características temperamentais próprias. Mas o difícil que as pessoas acabam expressando é em função da dinâmica, né? E a dinâmica acentuada do temperamento é o que nós, psicólogos, chamamos de patologia. Porque existe um tanto da dinâmica que é saudável, que eu sei como é o meu temperamento, eu me aceito, as pessoas me aceitam, e a gente lida com esse temperamento de boa, né? Sem maiores transtornos. Mas quando a dinâmica do meu temperamento se acentua além do meu controle ou além da possibilidade de relacionamentos saudáveis, ele começa a me gerar transtornos. Então, o temperamento de pessoas muito aceleradas, aquela criança que já nasceu rapidinha, agitadinha, se ela for estimulada a ser acelerada, ela vai crescer na idade adulta com esse temperamento acentuado, ela vai ficar muito intolerante. A pessoa muito exigente, muito que gosta das coisas bonitas, que tem uma sensibilidade para organização e etc., se ela for treinada com uma dinâmica muito acentuada, ela vai desenvolver até um toque. Pode até desenvolver. Pode até desenvolver o chamado toque. Mas no transcorrer ela vai ficando exigente, crítica, estressada mentalmente. Então, cada característica de dinâmica e as características de um modo amplo, somadas, né, ao básico de cada um, vai gerando as características individuais de cada um. E hoje nós escolhemos falar dessa característica específica, que é da pessoa sensível, daquela criança que já nasce doce, que já nasce sensível, que quando o pai olha para ela de cara feia, ela já se debulha em lágrimas, não precisa nem abrir a boca, de tão sensível que é. E essa pessoa, geralmente, quando ela está trabalhando, adulta já, ela se empenha demais para agradar o chefe, para agradar os colegas, ela se doa demais, ela não é só o sim na relação com o outro, com o que o outro pede, com as solicitações. É também no sentido de se doar muito, de fazer muito. E aí, quando o outro se recusa, ou diz não, ou não corresponde, a pessoa fica muito magoada. E não é que ela está comprando o outro com a bondade dela, é porque ela é uma pessoa doce, sensível, que gosta de agradar e quer ser agradada também, porque toda manifestação do nosso temperamento, nós queremos que o outro, além de reconhecer, nos retribua, né?
Então, se eu agrado muito todo mundo, eu também não quero ser agradada, né? Se eu não tenho facilidade de dizer não, eu também não gosto de ouvir não. O não também me machuca. E para não machucar o outro, eu desenvolvo a dificuldade de dizer esse não, por ter uma crença de que se eu disser não, eu vou machucar, eu vou magoar, eu vou aborrecer, eu vou contrariar. E isso, a pessoa que tem essa sensibilidade, ela não gosta, ela evita, ela faz de tudo para que isso não aconteça. Legal. Então, só retomando, Lígia, você estava explicando sobre a dinâmica, seu modo de funcionar do temperamento, e você havia me explicado que essa dinâmica ela tem graus. E é esse grau que, conforme vai se acentuando, sim, pode chegar a um patamar de patologia, que acaba sim, causando mal para a própria pessoa. Eu acho que então seria aquela pessoa que, ao dizer sim para todo mundo, está dizendo não para si mesma. Isso mesmo. Porque tem um limite, que você pode dizer sim para o outro sem necessariamente impor um não para você. Exato. Mas o que acontece nesse grau, que começa a ficar patológico, é quando a pessoa começa a dizer sempre não para si ou nem tem consciência de si e está sempre dizendo sim para os outros, é isso? É isso. E isso gera muito sofrimento. Porque como ela diz não para ela acaba se prejudicando. E ela diz o sim para o outro, que nem sempre traz para ela a satisfação dos anseios. Então, por exemplo, ela chega em casa correndo, precisando tomar um banho em cima da hora para ir para a faculdade, e aí uma amiga liga toda chorosa. Ela acaba dando atenção para a amiga, porque ela é boazinha, ela acolhe a amiga, ela escuta a amiga, e aí ela acaba tomando um banho correndo, não deixando até de tomar um banho, e vai para a faculdade cansada, ou seja, ela acaba, por não atender às próprias necessidades, se prejudicando. Que isso aconteça uma vez ou outra no dia a dia das pessoas não gera transtorno. Mas a pessoa que está num grau muito acentuado desse dizer sim, ela acaba sim se prejudicando e adoecendo até às vezes gravemente. Nossa, que difícil, né? Sim. Mas não é o temperamento que adoece a pessoa, é a dinâmica. É importante que tenha essa clareza. E trabalhar isso, gente, é um discernimento que existe dentro da psicologia, mas que durante todos esses meus anos de trabalho, ele tem uma forma específica, muito clara de ser trabalhada na psicoterapia, através dos conceitos da análise transacional. E conhecendo agora a comunicação não violenta, e que nós começamos a trabalhar juntos com a comunicação não violenta, a pessoa que tem esse temperamento, ela transforma os pedidos em exigência, que é uma das distinções da comunicação não violenta. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos só responder as dúvidas que a gente recebeu aqui. Olha, o Távor está perguntando o que a gente acha que é importante para essa pessoa praticar. Primeiro, começar a dizer não para os outros ou primeiro começar a aceitar o não que ela escuta. Eu acho que é um aspecto um pouco mais profundo do que simplesmente dizer não e ouvir não, né? É um aspecto um pouco mais profundo, mas de qualquer forma, tudo para se consertar, para se corrigir, começa pelo autorrespeito, pela autoconsciência emocional, pelo autoconhecimento, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem esse temperamento. E a pessoa, de todos os temperamentos existentes, a pessoa que se sente mais culpada e responsável pelos erros que acontecem na vida é a pessoa que tem esse temperamento. Então ela tem até dificuldade de fazer esse discernimento. Ela começa a achar que ela que é errada. E ela caminha com um caminhão de culpas dentro dela. Né? A gente costuma dizer que uma das coisas que o psicólogo trabalha primeiro numa psicoterapia é o sentimento de culpa, porque é um sentimento que maltrata a pessoa e que adoece, justamente porque vem associado à dinâmica desse tipo de temperamento, de pessoa sensível, né? Ontem, quando a gente estava conversando sobre essa live, você me falou que esse temperamento, como todos os outros, tem um ponto fraco, que é exatamente essa dificuldade em dizer não para o outro
E a diferença desse ponto fraco não ser uma vulnerabilidade, você pode explicar um pouquinho pra gente? Posso. Esse rapaz que fez a pergunta, o Tava, mais pro final da live, você vai compreender os passos que precisam ser dados para que isso se modifique, para que haja mudanças, ok? Então, por que se torna um ponto fraco? O que é? Como que a gente faz essa leitura de pontos fracos, né? Ela é uma leitura subliminar. Nos relacionamentos, subliminarmente, a gente percebe qual é a pessoa que é mais fácil, qual é a pessoa que é mais difícil, para que cada um existe e que a gente possa contar. Então, essa pessoa que sempre diz sim, ela acaba sobrecarregada porque na dinâmica da pressa das coisas que precisam acontecer, as pessoas acabam pedindo mais para ela. Então ela acaba se sentindo explorada, ela fala, mas por que eu? São os não sentimentos, né? E ela começa a julgar. Por que eu estou sendo explorada? Ela começa com os não sentimentos, por falta de consciência emocional, por falta de inteligência emocional. Ela acaba tendo uma dinâmica acentuada de atender sempre e ao outro e não dizer não. E aí ela começa a entrar dentro desse ciclo da comunicação alienante, né? Que é quando ela fala da culpa e do não sentimento, em que ela joga a responsabilidade de tudo isso que ela faz no outro. Ela não enxerga que é uma escolha dela, que é uma consequência. Não vou dizer que é uma necessidade, mas é uma dinâmica de temperamento dela. Então ela transfere essa responsabilidade do sim que ela fala e da frustração, da dificuldade, da insatisfação, do não atendimento das necessidades dela para os outros. Porque dentro da nossa cultura de guerra, a gente acaba sendo envolvido por essa comunicação alienante que a gente, às vezes, por inconsciência, não percebe. E aí o caminho de transformação é essa tomada de consciência, de conhecer o próprio temperamento, entender como é a dinâmica do seu temperamento e, de repente, começar a transformar essa dinâmica para um patamar, para um grau mais, não necessariamente sadio, mas mais confortável para a pessoa, que olhe para a necessidade dela e que sim, ela mantenha essa sensibilidade, essa postura mais afetiva, essa abordagem mais calma que ela tem diante dos fatos da vida, mas sem deixar de atender a ela também. Sim, porque assim, dentro do foco da psicoterapia, a gente busca trazer as pessoas para um autoconhecimento, para buscar um equilíbrio próprio e ficar bem. Dentro da comunicação não violenta, a gente trabalha a comunicação alienante, conscientizando essa transformação para que as pessoas não só tenham bem-estar, como gerem o bem-estar para os que convivem. Então, ela, nesse aspecto, a CNV é a psicologia, porque a CNV é uma abordagem em psicoterapia também, ela tem uma conexão. Então, veja bem, eu não ter consciência de quem eu sou, de como é o meu temperamento e que a dinâmica do meu temperamento está fora do controle, esse fora do controle se transforma em pontos fracos, que as outras pessoas percebem e acabam fazendo uso disso, entendeu? E aí as pessoas acabam realmente sem se darem conta, porque nós buscamos sempre uma zona de conforto ao invés de buscar o bem-estar legítimo e verdadeiro. Acho muito importante a gente não confundir zona de conforto com bem-estar efetivo. Bem-estar efetivo é algo muito espontâneo, natural e sem amarras, né? Sem essa comunicação alienante. A zona de conforto é quando eu me acomodo numa dinâmica de relacionamento com as pessoas e não quero mudar, mesmo que essa dinâmica gere dificuldades. Eu dou umas dribladas nas dificuldades e vou empurrando. Faz sentido? Sim, e aí um outro aspecto também que a gente tinha conversado sobre esse temperamento é a facilidade dessa pessoa acabar dentro, né, dessa busca por aprovação e dessa fuga dos conflitos
e aí até dos conflitos dentro do paradigma da guerra, né, da ideia de conflito do paradigma da guerra, elas acabam se envolvendo em relacionamentos abusivos, em relações manipuladoras, Sim. e estabelecendo jogos psicológicos dentro dos relacionamentos. Isso mesmo, porque a pessoa abusiva, ela não vai se associar com alguém que é bravo, com alguém que diz não, com alguém que se impõe, que não aceita o abuso, que respeita as próprias necessidades. Que respeita as próprias necessidades. É algo quase que automático. Uma pessoa abusiva, ela só vai poder praticar os abusos e a violência em cima de alguém que se submete, de alguém que é sensível, que é doce. E ainda na dinâmica desse jogo da violência e do abuso, a pessoa doce, a pessoa boa, a pessoa que se submete, ainda fica a culpada das confusões. É ela a culpada da violência, é ela que é culpada do abuso, porque o abusivo, o violento, ele acha que ele está certo, ele está cuidando das coisas como ele acredita que seja bom, que seja verdade. E ele faz essa transferência. E esse jogo psicológico, dentro da advocacia, ele é muito importante de ser observado para poder tratar, para poder abordar a raiz do conflito, por exemplo, da violência doméstica. Porque senão a gente fica ali remediando a situação da violência e não enxerga a verdadeira raiz que tem ali. E que precisa ser transformada. Que precisa ser transformada, tanto do ponto de vista da vítima tomar essa consciência, né, do próprio temperamento, da própria dinâmica, de como ela pode transformar isso de um modo em que ela até se proteja, né, dos abusos, dessas dinâmicas de jogo psicológico, e tanto do ponto de vista da pessoa, da personalidade que acaba se aproveitando disso. Porque, como você falou, né, dos graus, existem vários graus, mas entre o abuso psicológico, a violência psicológica e a folga, tem ali uma grande gradação. O Távora acabou aqui de perguntar se essa sobrecarga de pedidos acontece no ambiente de trabalho. Acontece demais, Távora. Esse temperamento é aquele sufocado do escritório, o sufocado da empresa, porque todo mundo pede para ele e para ela, porque a pessoa sempre faz, ela não diz não. Então, se tiver que ficar até mais tarde fazendo, ela faz. Se tiver que fazer de casa, ela faz, ele faz. Se precisar trabalhar no fim de semana, trabalha. E aí, o que acontece? Às vezes, quando nós não somos essa pessoa, mas temos ela na nossa equipe, na nossa família, nos nossos relacionamentos, a gente, por falta de consciência do outro, a gente acaba, no automático, sobrecarregando o outro, passando para ele mais tarefas do que para os outros, né? Desequilibrando a balança da delegação de atividades. E tem uma característica comum, tá, nesse quesito. Essa pessoa super dedicada, essa pessoa que agrada todo mundo e que atende tudo, é a menos reconhecida, é a menos valorizada. Na hora de promover, na hora de levar adiante, a pessoa que, por exemplo, se eu vou promover um funcionário meu e vou ter que abrir mão de tudo que ela me atende, eu não vou promover ela. Eu vou deixar ela aqui perto de mim para ela continuar me atendendo e eu vou promover aquele outro que eu quero que vá para frente, que desocupe o espaço porque está incomodando. É bom, mas não é tão bom. É bom, mas não é bonzinho, entendeu? Então, é bom, faz, trabalha, mas não é bonzinho. O bonzinho, ele acaba nunca sendo reconhecido e dificilmente sendo promovido. Tem essa consequência que acaba, eu escuto muito isso, nossa, eu trabalhei muito mais, eu fiz muito mais, eu me dediquei muito mais horas, só que na hora do prêmio, quem levou foi o folgado do colega que não fez, da colega que só se exibia, que fazia muita propaganda e muito pouco resultado, mas acabou levando o resultado, né, da promoção e etc. Olha, em termos empresariais, isso acontece muito. E em ambientes domésticos também. Familiar, né? Familiar é bastante. A Thaís chegou agora, ela está perguntando se a gente acha que o bonzinho faz isso em benefício de ser querido e aceito. A Lígia explicou no comecinho da live, Thaís, exatamente isso.
esse temperamento busca exatamente esse bem-querer de si próprio, do outro, e essa estabilidade devido a uma certa sensibilidade, emotividade. Depois, se você quiser assistir no replay, a Lígia explica um pouco mais de detalhes desse aspecto. E a pessoa nasce com esse temperamento. O Tauro está aqui perguntando se atender a todos pode ser um exercício de carência para receber benefícios secundários. Sim. Inclusive, Tauro, dentro das dinâmicas de relacionamento humano, quando você pensa assim, nossa, o fulano é muito carente, aquele meu colega de trabalho, ele é carente, ele faz tudo para chamar atenção, para ser bonzinho. Essa pecha do carente recai sempre em cima de pessoas que têm esse temperamento. Porque os outros temperamentos mais exigentes, mais agitados, com outras dinâmicas, a gente olha e não acha que a pessoa é carente. Mas esse bonzinho, ele é eternamente carente. E quanto maior o grau da dinâmica que eu falei, que à medida que a dinâmica vai se acentuando e vai gerando transtornos, vai saindo do equilíbrio e gerando desequilíbrio, a pessoa vai ficando mais carente, sim. Porque como ela diz muito sim para o outro, e ela, para dizer sim para o outro, ela diz não para ela está sempre insatisfeita, ela está sempre desnutrida psiquicamente, emocionalmente, pelos excessos do sim que ela diz ao outro. Eu tenho um ponto de vista talvez um pouco diferente, até complementar com o seu, porque essa questão de chamar o outro de carente é um julgamento, né? A gente, para ser carente, de novo, a gente impõe a nossa régua para o outro. Então, isso aqui é o tanto de atenção que é bom. Acima disso, a pessoa é carente, abaixo disso, a pessoa é insensível. O que é carente, né? E aí, quando a gente desconstrói esse julgamento para olhar a humanidade dessa pessoa, o fato, Otávio, deste temperamento é que a pessoa não atende a necessidade dela. Ela não atende efetivamente aquilo que ela precisa, ela não olha para si, ela tem um olhar voltado para o ambiente, para essa percepção sensível que ela tem. E aí, com isso, ela não atende a necessidade dela, ela está sempre ali buscando atender essa necessidade ao atender a do outro. Só que, veja, é uma estratégia que tende a não funcionar, porque atender a nossa necessidade precisa ser uma estratégia voltada para o atendimento nossa. E não, pensa, a gente tem as necessidades, isso é um aspecto que eu acho muito importante falar. E a distinção delas dentro da CNV é fundamental para a gente entender a flexibilidade das escolhas, das negociações, de como atender essas necessidades. E aí acaba que a estratégia ela fica até um pouco relegada, né? Ela fica um pouco feia, porque malvada quase, né? Porque a estratégia é aquilo que emperra a negociação, ou que cria um conflito, ou que emperra a solução, a transformação de um conflito. Só que ao mesmo tempo, a estratégia é o único caminho de atender uma necessidade. A necessidade por si só ela não se atende, é fundamental uma estratégia. Só que na prática não é indispensável uma só, podem ser várias. E é aí que entra a inteligência emocional e a autoconsciência de saber qual é a nossa necessidade efetiva e poder, a partir desse conhecimento, ter uma chuva de ideias, construir ou até co-construir com os outros na relação, no ambiente, diversas estratégias que atendam essa necessidade. Sim. O que acontece com esse temperamento é que ele vai usar como estratégia para atender as necessidades dele, atender a necessidade do outro. E aí, veja, na expectativa que o outro vire e atende a necessidade dele. Veja, é um caminho muito longo e pode até ser que isso aconteceu, por exemplo, durante a criação dessa criança. Quando a criança fazia para a mamãe ou para o papai e a mamãe iam lá e faziam para ela. E dava um carinho, atenção. E aí reforçava essa dinâmica de temperamento. E é exatamente por isso que é importante para o pai e para a mãe conhecer essa dinâmica de temperamento para não reforçar essa dinâmica e acabar levando ela para um grau patológico, para um grau que não atende à necessidade dessa criança. Então, o caminho para ela atender a necessidade dela não é barganhar com o outro um troco, um retorno, mas é construir com o outro, virar e falar, olha, eu tenho necessidade de atenção, vamos
você tem um tempo que a gente possa ficar juntos, um na presença do outro, sem distração de celular, de televisão, de outras coisas, para que a gente possa conviver e ter um tempo de qualidade juntos, até de lazer? Essa pessoa não fala assim com clareza, ela atende tudo que você quer, faz todas as tarefas domésticas, faz todas as tarefas que são importantes e fica ali esperando que você entenda que ela quer lazer, que ela quer poder ficar com você, e ela não fala às vezes. E aí fica difícil. O outro aspecto que eu acho que dentro da CNV dificulta muito a comunicação com essa pessoa é porque quando a gente pede algo para ela, lembra que a diferença entre pedido e exigência é que a exigência não aceita não como resposta? Só que tem uma diferença que pouca gente percebe na CNV, que algumas pessoas, o ouvido delas ouve como exigência o que na verdade era um pedido. Um pedido. Porque a dificuldade de dizer não está nela e não na exigência do outro, que na verdade não é uma exigência, é um pedido. E é muito comum que esse temperamento tenha esse ouvido de não posso dizer não. E aí essa é um insight, uma ideia muito importante pra gente ter. Se aquilo que o outro tá pedindo pra gente é pedido ou é exigência e eu tô transformando isso em exigência. Se você que está assistindo a gente tem esse temperamento voltado para sempre dizer sim, às vezes você diz sim para o outro porque você não enxerga dentro de você a possibilidade de dizer não. E aí, Távora, entra aqui nesse exercício essa importância de começar a exercitar o não. Mas percebe, são frentes diferentes. Dizer não para o outro. E qual que era o outro que você tinha perguntado também? Peraí que eu esqueci. São frentes diferentes, dizer não para o outro e aceitar ouvir o não. Porque aceitar ouvir o não é entender que a sua necessidade merece ser validada, precisa ser atendida, mas que o atendimento dessa necessidade é construído, não é imposto. E muitas vezes, por isso a importância da gente ter um leque de relacionamentos, para que a gente possa ter a flexibilidade de pedir o atendimento das nossas necessidades para mais de uma pessoa. Porque se eu estou precisando de um abraço e um amigo não pode me dar, uma amiga não pode me dar, quanto mais pessoas eu tenho nas minhas relações, maior a possibilidade de eu atender essa minha necessidade. Porque as pessoas têm o direito de dizer não. Eu é que sou responsável pela minha necessidade e ir em busca de atender essa necessidade é uma responsabilidade minha. E muitas vezes a gente empobrece os nossos relacionamentos e transformamos o atendimento das nossas necessidades em exigência para as poucas pessoas com quem a gente se relaciona. E aí é muito complicado. Então, fazendo um paralelo com o desenvolvimento humano, né? Quando a gente gera um filho e esse bebê nasce, a mãe e o pai precisam atender essa criança. Ali não é só uma exigência, é uma necessidade de fundamental importância, porque se não alimentar esse bebê, se não der banho, se não trocar a fralda, ele não dá conta de fazer sozinho e ele não dá conta de sair andando e pedir para outras pessoas, né? Então é complicado isso. Agora, à medida que o ser humano vai crescendo e se desenvolvendo, a própria família deve prover a ampliação das relações. E à medida que vai crescendo, se não tem a disponibilidade com um, busca com o outro. E quando se torna um adulto, se crescemos com essa competência, com essa habilidade, com essa flexibilidade de saber contar com mais pessoas, na nossa fase adulta, a nossa vida fica muito mais leve, porque se um não está disponível, eu vou procurar quem esteja, né? E aí a gente não fica naquela situação de refém, de ficar refém numa circunstância que a minha necessidade não vai poder ser atendida, porque eu não tenho essa flexibilidade. E aí eu acabo me aprisionando. A cultura alienante da vida faz a gente acreditar nessa escassez, faz nós acreditarmos que a gente não pode ampliar as relações cooperativas.
Na cultura de paz, com a comunicação não violenta, com o desenvolvimento da consciência emocional, da autoconsciência emocional, com a inteligência emocional mais desenvolvida, nós temos essa flexibilidade e essa percepção cooperativa de modo flexível. Nós temos duas perguntas, uma é da Letícia, bastante gente entrou, sejam todos bem-vindos. A Letícia está aqui perguntando se o medo de falar não para não magoar o outro significa falta de amor próprio. Olha, é complicado porque quem não tem amor próprio perece. Se a gente for olhar por esse A despeito do temperamento. A despeito do temperamento, a despeito das circunstâncias, quem perdeu o amor por si não se zela, não se cuida e acaba perecendo. Então, a pessoa que diz muito não para si mesma e muito sim para o outro, o que na verdade ela tem é uma dificuldade na autoestima para validar-se. É claro que a autoestima todo mundo tem o mínimo necessário para poder sobreviver e essa autoestima é uma referência. A autoestima significa o quanto eu me respeito. A pessoa que se respeita muito e que sabe se posicionar e que sabe buscar o atendimento das suas necessidades, ela tem uma autoestima elevada. E essa autoestima elevada não é vaidade, não é maquiagem, não é roupa cara, não é carro caro, não é casa chique. Essa autoestima é bem-estar, é manutenção do próprio bem-estar com validação e merecimento. Eu mereço ter bem-estar, eu valido minhas necessidades, me responsabilizo por elas e busco atender. Quando eu estou com a minha autoestima não elevada, muito nesse processo de dizer muito sim para o outro não, e muitos não para mim, eu vou ficando insatisfeita, claro, vou ficando com as minhas necessidades não validadas, não respeitadas, e aí afeta a minha autoestima, no sentido não dela não existir, mas dela ter um nível mais baixo de atuação. Entendi. Mas aí isso tem a ver com o temperamento, sim ou não? É isso que eu tenho a dúvida. Tem a ver com porque a falta de amor próprio e a dificuldade em dizer não também pode existir em alguém com outro temperamento? Também, mas é na dinâmica, é sempre a dinâmica. Porque o temperamento, voltando a afirmar, é a característica própria, individual, que todo ser humano já nasce com esse temperamento. Temperamento é algo que não muda. E é que nem a necessidade que é intangível, mas precisa de uma estratégia para poder atender e satisfazer a necessidade. O temperamento é algo muito próprio, mas precisa de uma dinâmica para atuar. Entendi. A dinâmica faz parte da expressão do temperamento de cada pessoa. E essa dinâmica, se desde pequeno a família valida, a família acolhe, permite que a pessoa seja quem ela é e atua de um modo que ela cresça de forma consciente do próprio temperamento e com uma dinâmica que atenda ela mesma e que valide ela mesma, ela não vai ter problema de autoestima, ela não vai ter problemas de amor próprio, ela vai ter um equilíbrio, ela vai se permitir ser quem ela é. Entendi. Porque mesmo uma pessoa com um temperamento exigente, ela pode ir para o toque porque ela não consegue ser quem ela é. Ela começa a extrapolar na dinâmica, passar da medida, e aí ela se prejudica. Entendi. Letícia, fala pra gente se atendeu a sua pergunta, se respondeu. É isso. E deixando claro, gente, que as características de temperamento de cada pessoa, se a dinâmica extrapola, se a dinâmica leva para um processo de desequilíbrio, é o que vai gerar o estresse. Então, pessoas com esse temperamento, elas têm constantes, se está num nível exacerbado, num nível elevado, ela tem constantemente estresse emocional. Ela precisa tirar tempo para chorar tudo que ela precisa, ou ela chega num nível de estresse emocional que só do colega olhar para ela, ela já deságua em choro. Ela vai perdendo as rédeas dos sentimentos dela, das tristezas, das mágoas, e ela acaba
fazendo inicialmente o estresse emocional para depois adoecer. Entendi. A gente tem mais 15 minutos, na verdade 13 minutos de live, 12 minutos de live. E aí, a Letícia disse que atendeu a dúvida dela legal. E aí, o Távor saiu, mas eu quero já, Távor, se você está assistindo o replay, essa resposta agora vai para você. Essa pessoa que tem esse temperamento, que na dinâmica começa a falar muito sim, tem dificuldade de falar não, para ela efetivamente começar a estar inteira em si e se atender, se validar, e até, Letícia, praticar esse amor próprio, essa autoestima, o primeiro passo que ela precisa fazer é a tomada de consciência sobre os seus próprios princípios e valores. O que eu valorizo, o que é indispensável para mim, quais linhas eu cruzo e quais linhas eu não tolero cruzar. Essa clareza vai começar a delinear os limites de até onde ela diz sim. Quando ela conhece, quando ela tem consciência desses aspectos, ela pode começar a perceber onde é que ela está indo muito longe, onde é que ela começa a precisar ter mais assertividade, a se posicionar e falar, olha, daqui eu não passo. A mesma coisa para conhecer as próprias necessidades. É fundamental para esse temperamento, é para todos nós, mas para esse temperamento é ainda um pouco mais importante a consciência das necessidades e a formulação de estratégias diversas, mais diversificadas de atendê-las. Também a diversidade de relacionamentos, para não acabar criando uma situação de dependência emocional, dependência afetiva de poucos pares que estão ali ao lado dela na família, ou no relacionamento de amizades, enfim. Isso vai trazendo para esse temperamento mais autonomia, mais força interna para poder dizer não, porque não é um não que vai desatender ou machucar o outro, é um não que vai atender a mim. Então, ela só consegue dizer não para o outro quando ela começa a entender que é o sim que ela precisa dizer para ela e qual que é o contexto desse sim. Porque eu não estou negando atender a sua necessidade, eu estou te dizendo que a minha necessidade não vai ser atendida se eu te dizer sim. Então, vamos construir um outro momento para poder te dizer sim. E aí que começa a entrar a comunicação não violenta para esse temperamento, porque aí ele vai usar o conflito não como uma forma de violência dentro da cultura da guerra, mas o conflito como uma oportunidade de transformação e crescimento, não só pessoal, mas do próprio relacionamento com as pessoas. Porque ele vai colocar, não quero, não vou, mas vai trazer a necessidade que ele tem. Olha, eu preciso tomar água agora, eu preciso ir ao banheiro, fazer uma refeição, então, chefe, eu não posso fazer isso que você está me pedindo agora, porque eu preciso atender as minhas necessidades. Talvez na hora que eu voltar do almoço, eu possa rever esse relatório, ver se dá tempo de fazer. A mesma coisa para os pais, para os relacionamentos afetivos, para os filhos. E a questão principal é que todo sim, ele é ok quando ele é sim para a gente também. Então, é claro que eu posso dizer sim para o outro. Porque se eu disser sim para o outro e é sim para mim também, e esse sim atende o outro e atende a mim também, ok, não tem problema nenhum. Agora, para eu ter essa força, essa clareza de poder ter a sustentação interna, de olhar para o outro e dizer, olha, não vou poder atender você porque eu tenho uma necessidade minha mais urgente e nesse momento eu não estou em condições de ficar disponível. Fazer isso de uma maneira que não crie a rejeição, porque o outro se sinta rejeitado e aí eu fico culpado e vira todo um transtorno. Então, na comunicação alienante da vida, gera todas essas dificuldades por causa da escassez, por causa dos pré-julgamentos, por causa de toda a coisa da comunicação que a gente considera que é alienante. Dentro da visão do macho, da forma como o macho porque dificulta essas resoluções de um modo que fique bom para todos. E o foco é o bem-estar. Então, é possível mudar? Sim, mas sempre o primeiro passo é a tomada de consciência, é a autoconsciência emocional, para que através disso eu desenvolva um respeito maior por mim, uma validação das minhas necessidades, uma validação, né, daquilo que eu quero ser. E a pessoa que tem esse respeito pela sua própria sensibilidade, ela é uma pessoa muito gostosa da gente conviver.
Não é aquela boazinha que a gente chega a achar que é falsa, que é fingida, que está sendo excessivamente boazinha por fingimento, porque, claro, na hora que as necessidades dela explodem, ela deixa de ser a boazinha. Quando ela entra no estresse, ela acaba ficando até bastante sofrida. Mas a pessoa que tem esse temperamento e ela está dentro de um equilíbrio, é uma delícia de conviver. É muito bom porque é uma pessoa afetiva, é uma pessoa sensível, é uma pessoa que também valida você, a sua humanidade e a sua sensibilidade. Legal. Né? A Lu tinha feito uma pergunta sobre como dizer não para essas pessoas. Então, Lu, dentro de um relacionamento, depende da profundidade da relação que você tem com essa pessoa. Se é um filho, um familiar, uma pessoa de relacionamento mais profundo, em que vocês desenvolvam até uma confiança, é muito importante, se você identificar esse temperamento do outro, conversar sobre os limites dele, sobre as necessidades dele. E ao dizer não dizer um não como rejeição, mas dizer um não explicando as necessidades que estão ali no contexto, as possibilidades e até validando a necessidade do outro. Se o outro te pediu cooperação, fala, olha, eu entendo que você precisa dessa cooperação. Acontece que agora eu tenho a necessidade de um outro filho para atender, ou do seu pai para atender, ou minha, e aí nós vamos ter que construir uma outra possibilidade de atender a sua. E aí abrir esse diálogo, né? Dizer o não, mas não fechar a porta da conversa, do diálogo com a outra pessoa, mas abrir uma nova janela, um novo alçapão, até uma nova porta, para a gente achar um outro caminho que seja viável, que seja possível. E é muito importante esclarecer que não se diz que o outro não é importante. Esse meu não quer dizer que você não é importante. Pelo contrário, por isso essa abertura que a Ana Júlia coloca. E aí, como pais e mães, né, a gente prometeu trazer aqui na live como que um pai e uma mãe lida com esse filho, né? A gente tem mais aqui 5 minutos, eu tava cutucando a Lígia para mostrar o horário, porque a gente se empolga ainda mais aqui no finalzinho, mas para um pai e para uma mãe que identifica no filho esse temperamento, a gente já falou alguns aspectos, né, que é não reforçar essa dinâmica, mas é fundamental trazer para essa criança essa consciência, para que ela possa começar a buscar, a conhecer dentro de si, a desenvolver, a fortalecer os seus próprios princípios e valores e os limites decorrentes deles, compreender as próprias necessidades, manter uma conexão com essas necessidades para que ela saiba quando ela pode dizer sim e quando o sim que ela está dizendo para o outro vai ser não para ela, e aí ela possa começar a construir dentro de si uma forma de dizer não para o outro. E é bem legal, porque normalmente essas crianças mais sensíveis, a gente pode encaminhar para música, para dança, para artes plásticas, para ela ter instrumentos onde ela possa, através dela mesma, lidar com as emoções, com os sentimentos, com essa sensibilidade dela. Porque é difícil quando você é muito sensível e você não tem onde pôr. Então, é legal que os pais deem para a criança as possibilidades de como lidar com essa sensibilidade. Através da música, da dança, da arte. A arte é uma expressão elevada da alma, né? Então, começando cedo é uma coisa muito boa. E que muitos pais não encaminham os filhos para isso porque não querem a arte como profissão para o filho. Pode não vir a ser a profissão, mas pode vir a ser um hobby que ajuda a pessoa a buscar o seu próprio equilíbrio, que auxilia ela a se reequilibrar. Mesmo como profissão. Se for fonte de felicidade, de satisfação, de realização, pode ser até muito mais validada, muito mais valiosa e até do que uma profissão, digamos assim, tradicional, né? Que às vezes traz tanta infelicidade que não vai atender. Não vale a pena. A realização da pessoa. Então, é isso. Uma coisa que eu costumo dizer muito para a Ana Júlia, né? Se quer conhecer o temperamento de alguém, conheça o cachorro de estimação dela. É batata, o cachorro tem o temperamento do dono, né? Acaba com pouco tempo adquirindo o temperamento do dono. Aqui em casa eu lido com 2 Ana Júlia. A minha aqui e o cachorro dela, o Lupido, tem o temperamento igualzinho. Ai, gente, eu não vou falar nada nessa parte da live, eu vou só
dar risada. Ai, porque de manhã, gente, quando a gente acorda, o cachorro tá numa euforia de tipo, aleluia! Família, vocês acordaram! E aí ele pula na gente, ele quase derruba a gente. Aí eu olho pra essa cena agora e vejo eu e falo, nossa, né? Pois é. É bem desse jeito. Não é ruim, né? Mas é um caminho também de conhecimento. Você quer saber o temperamento do seu filho? Observa o cachorro dele e veja a interação dele com o cachorro. E a hora que você tem que interagir com o cachorro, você vai descobrir o temperamento. É uma forma, né? Olha, gente, foi uma alegria, foi um prazer fazer essa live com vocês aqui hoje. Quero agradecer o Luiz, a Lu, a Thaís, a Letícia, o Tavo, a Isa, a Ju, nossa, o Felipe, nossa, muita gente, o Ramon, a Carol. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. E lembrando, gente, que o assunto não se esgota, é claro. A gente trouxe um alerta, uma possibilidade de tomada de consciência, de um conhecimento a mais. Mas claro que esse itemzinho é muito mais profundo. E aí eu quero finalizar aqui a live convidando você a participar também da nossa live de quarta-feira, que vai ser de novo ao 12h03. Nós vamos falar sobre autenticidade nos relacionamentos, exatamente. Como construir um bom relacionamento. Da autenticidade, exatamente. E aí também te convidar, porque esse vídeo que você assistiu aqui da live, ele vai agora para o nosso IGTV. E aí se você puder ir lá participar, curtir o vídeo, encaminhar essa live para as pessoas que você acha que esse conteúdo pode fazer diferença e deixa lá nos seus comentários o que você achou da live, as suas dúvidas, se a gente ainda não conseguiu responder aqui ao vivo. Combinado? Nós estamos aqui à disposição de vocês. E lembrando também que na quinta-feira temos votação de temas. Então, se você já está aí com um tema em mente, já pode ir mandando pra gente que a gente pensa em colocar. Combinado? Combinado. Um grande beijo, muito obrigada pela presença de todos e pelo carinho. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.